Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Mascarenhas mais uma vez aqui para o podcast Agrociência. Seja muito bem-vindo a esse episódio no qual nós preparamos com muita ansiedade já há um bom tempo. Nós estamos preparando ele para falar sobre drone na agricultura e em outras atividades no qual esse equipamento é utilizado aí no agronegócio em geral. E é uma atividade relativamente nova, né, para nós pouco conhecedores dessa atividade, e que tem chamado bastante atenção aí nas mídias, nas redes sociais em geral, para várias atividades no qual ele é utilizado, e a gente vai bater um papo hoje sobre isso. E nós convidamos o nosso amigo Everton Amaro para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Everton. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom demais. Cara, vamos começar aí esse bate-papo. Primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença, o seu aceite de vir aqui hoje trazer um pouco de informação para a gente a respeito desse mundo dos drones, né? E a gente sabe que existem outras possibilidades ao invés exclusivamente da agricultura, né? Então a gente vai explorar hoje o que der sobre esse assunto. Então muito obrigado pela sua presença, pelo seu aceite, né? Depois de um dia intenso de trabalho, aí você está vindo aqui gravar à noite com a gente. Então a gente agradece mais uma vez e fica feliz com sua presença. Bom, eu que agradeço, é um assunto que eu gosto muito de conversar, é uma paixão trabalhar com drones, e eu que agradeço o convite de estar aqui compartilhando com o pessoal um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência do que eu vivi com drones. Então, o aceite também foi muito bem-vindo aí das duas partes. Legal, que bacana. O Everton, então para a turma te conhecer um pouco mais, para saber quem é você, né? Saber o que você faz, de onde que você vem, conta um pouco da sua história aí, fala da sua formação, né? Onde que você atua, fala um pouco aí da sua empresa, né? Agroamaro. Conta um pouco da sua história aí para a gente te conhecer. Bom, eu sou de origem aqui sul-mato-grossense mesmo, né? Sou de Amambai. Amambai, hein? Então, somos da terrinha. Somos da mesma terra. Opa! Terra muito boa, inclusive meus pais estão morando lá agora. Sou piloto atualmente, né? Sou piloto de drone, especialista nessa questão de RPA, manutenção. Tô me formando em agronomia, vou voltar agora, né? Era um curso que eu tinha trancado, então vou dar andamento ao curso. Mas você já tem outra formação, não tem? Tenho, sou técnico agrícola. Legal. E futuro piloto também, piloto privado. Bacana. Então, vamos iniciar aí a formação também para piloto. E venho me qualificando na questão de drones, já tem mais de 5 anos, desde 2019. E me iniciei como piloto, trabalhando com ensaios de pesquisa, né? Depois produtores rurais, atendendo todo o Brasil, principalmente Minas Gerais. Legal. Áreas bem montanhosas na região de Minas, né? Então foi onde eu encontrei a maior parte dos desafios que me prepararam para onde eu estou hoje, que é na parte de consultoria pela Agroamaro, né? Treinamentos, também forneço treinamentos de piloto, e hoje também com parceria aí com a Comatral, né? Então na questão de venda, assistência, pós-venda. E você está aqui na cidade de Dourados, junto com a Comatral, fazendo esse trabalho. Você faz, por exemplo, pulverização, ou você mais a parte de treinamento, capacitação e nas revendas? Atualmente eu atendo todo o MS, mas não com prestação de serviço. É uma ideia futura, por conta da demanda que tem hoje no estado, né? Sim. E por conta da procura que eu tenho, mas é mais principalmente em curso. curso. Então você está levando capacitação, treinamento, né, assessoria para aqueles clientes que eventualmente compram os equipamentos lá da Comatral. Você, na pessoa do Everton e da Agroamaro, fornecem essa capacitação, esse treinamento aí dos clientes que adquiriram os equipamentos. Isso é a entrega técnica assistida, então Sim. a gente consegue encurtar a aprendizagem do cliente. E estou com projetos também para fechar algumas turmas de treinamento para atender toda a demanda de pilotos que tem no estado. E esse treinamento é presencial, online? Como é que é? É presencial. Lá na Comatral. 3 dias, isso. São 3 dias de curso. São 3 dias de curso, a gente consegue fazer um dia em sala de aula
e 2 dias a campo para poder atender a aprendizagem que é necessária em campo, né? Legal. Conseguir transmitir todo o conhecimento que um piloto precisa ter hoje. Então, no fim desses 3 dias de curso aí, o cara já sai apto a pilotar qualquer tipo de drone ou só voltado aos T20, T40 ali, os drones agrícolas? Ele sai apto para operar dependendo do que o cliente tiver, né? T30, T20, T10. Então, eu consigo preparar conforme a realidade do cliente e conforme também a turma. Já com o T40, eu consigo preparar para que aprenda com o equipamento mais atual que tem. Mas se o cliente comprou um T20, comprou um T30 e não consegue operar, eu também consigo passar todo esse conhecimento, né? Eu venho da minha experiência e iniciei com a MG1P, é um equipamento precursor aqui na agricultura no Brasil. Então, passei pelo T16, pelo T20, pelo T10, pelo T30 e agora pelo T40. Então, consigo formar em qualquer um dos equipamentos. Entendi. Então, assim, para você chegar nesse posicionamento, nessa posição que você se encontra hoje, né? De ser um professor, um treinador aí, né? Um formador de pilotos, né? Você teve que se qualificar, ir para a sala de aula, não é apenas experiência empírica. Você é um cara treinado e tem cursos específicos para isso. Que você fez só no Brasil? Você fez algum curso fora? Como é que é? Só no Brasil. O primeiro curso de piloto mesmo, para qualificação, foi em Cuiabá, através da Unisolv, né? Foi uma empresa que foi um diferencial na minha vida, é uma empresa com experiência em cinema, agricultura, mapeamento, tudo. E até robótica, né? É uma empresa muito... Hoje eles desenvolveram um carrinho igual tem na Lua, um rover, né? Então é um rover que faz aplicação. É uma das empresas que eu mais admiro e respeito e tenho como amigos até hoje, né? O Betinho, um abraço pro Betinho. E depois disso, me preparei, fiz cursos de mapeamento, fiz cursos de agricultura de precisão, projetos de linha de plantio. Tudo que é possível a gente levantar com o drone e entregar para o produtor, né? Não só na questão de aplicação, mas eu consigo fazer um mapa, né? Uma gestão de frota daquela fazenda para que ele tenha um trabalho mais otimizado. Então, ele consegue ter agricultura de precisão na veia mesmo. Ô Everton, e o que o piloto hoje precisa ter de conhecimento assim para ele conseguir operar um equipamento desse calibre todo com eficiência, né? Com segurança acima de tudo, né? O que ele tem que conhecer? O que você aborda nesse curso, nesse treinamento? Eu me baseio muito pela legislação, como a gente nós compartilhamos o espaço aéreo com outros aviões, né, com outras aeronaves. Eu sou bem criterioso nessa questão, abordo bastante a parte de legislação, planejamento de voo, né, uso do espaço aéreo ali através dos SARPAS e uso também a parte agronômica, que hoje é o diferencial. Por exemplo, se eu estou treinando um piloto, que ele vai ter uma empresa ou ele vai trabalhar para alguém que tem uma empresa, eu busco conhecer o nível de conhecimento técnico desse piloto na parte agronômica e com isso eu consigo orientar o que ele precisa melhorar, muitas vezes o que ele precisa aprender, né? E se é uma recomendação, eu tento, né, orientar sempre de perto, né, até o profissional se tornar o mais apto possível. Tanto para o sucesso dele quanto para o sucesso do meu treinamento, né? Se é uma empresa, eu oriento na questão de estrutura, para dar todo o suporte no dia a dia, porque estrutura de quem vai trabalhar com aplicação via drone, principalmente para quem vai terceirizar serviço, é o que define o rendimento operacional. E hoje, para quem está entrando, a pessoa não tem muito a noção de como fazer, do que comprar, de qual gerador comprar. Então, eu entro com essa parte de assistência e consigo encurtar todo o caminho que ela levaria talvez um ano para poder desenvolver, né? Entendi. Que bacana. E me diz uma coisa, você estava falando agora há pouco aqui a respeito da legislação, né? Essa é uma parte bem importante que a gente precisa deixar bem claro aí para os nossos seguidores, né?
que existem normas, regras, regulamentos para você botar um equipamento desse no ar, né? Se eu não me engano, começa pelo peso dele, né? A partir de uma certa gramatura ali, você já tem que ter alguns tipos de liberação, né? Igual pilotar moto, carro e tudo mais, né? Me fala dessa parte aí. Que tipo de treino, de documento que a pessoa tem que ter hoje para ele botar um drone no ar e operar com tranquilidade, sem ter problema aí com a ANAC ou com outras agências de fiscalização? Bom, hoje ele precisa ter o CISANT, né, que seria o documento do drone. O piloto tem que ter o código de piloto ali na ANAC, em caso de solicitações de voo, né, para quem for trabalhar com aerolevantamento, por exemplo. Na parte de aplicação tem que ter o CAR, que hoje a empresa que eu tenho parceria é a Mosma, né, através também da Comatral. Já tivemos uma parceria bem bacana aqui com a Mosman, sorteamos um curso, Uhum. foi fantástico, legal. E a questão de peso, tem a resolução 710, que foi aprovada agora no dia 2 do mês 5, e passou a valer, né, facilitando, principalmente para os drones de aplicação, a questão de peso de PMD, peso máximo de decolagem. Então, todos os drones, desde que voem dentro da linha divisada visual, voo veloz, numa certa altura, em relação à cultura, e numa certa distância da população, né, ele está livre dessa questão da regra do peso. São todos considerados classe 3, drones de aplicação. Então, isso facilitou bastante o uso. E até no CISANT, quando a gente vai cadastrar, hoje já tem o T40, por exemplo, ele tem um PMD de 101 quilos com sólido e de 90 quilos com líquido. Então, ele já está no CISANT e é bem simples de fazer o cadastro. Basta a gente informar as características de radiofrequência, de número de chassi, número de série, piloto, CNPJ da empresa, e o drone vai ser cadastrado. Entendi. Então, são vários documentos, né? Até a Mosman tem o checklist de drone legal. São 6 documentos que a gente precisa. Tem que ter o documento no CPAgro também, tem que estar cadastrado no CPAgro. E além da experiência do aluno, né? Ali no dia a dia em preparo de cauda, para diminuir riscos, né? Mitigar riscos de perca, né? Produto. Então, esse piloto lá fez a capacitação contigo lá, que durou 3 dias, ele saiu apto, tem condições de pilotar, aprendeu, sabe fazer. E depois de um certo tempo, assim, você acha que é necessário, ou a própria legislação diz que ele tem que fazer alguma capacitação novamente, uma reciclagem, uma renovação ali? Ele tem algum documento que fala, assim, que ele tem lá o documento para piloto, o brevet dele lá ou não? Eu entrego um certificado. Certo. Porém, a legislação não exige uma atualização. O piloto, ele com certeza vai ter que ir se atualizando na questão de tecnologia, inovação, porque o mercado ele se atualiza também, né? Certo. E questão de produtos químicos que são lançados também no mercado. Sim, sim. É muito interessante o piloto estar atualizado. Eu recomendo a atualização do piloto a cada 1 ano. Então, fazer ou um curso de reciclagem, agora que tem o CAR, também fazer o CAR, né, através da Mosman, que é uma excelente escola. É a primeira escola homologada pelo MAPA. Legal. E conta com professores também, que nem o professor Lucas, que é diretamente do MAPA, né, e ajudou a escrever a portaria 298. Né? Então, A professora Jaqueline, que já esteve aqui conosco aí, gravando um episódio bem bacana ela pra gente, também. e ela também é professora da Mosma, né? Ela tem um excelente conhecimento de tecnologia de aplicação, mecanização, ela é basicamente a minha mentora. Aqui em Dourados, eu acho que eu desconheço, mas ela é uma das pesquisadoras aí que estão aí imersas já há um certo tempo para analisar a qualidade de aplicação, inclusive, né? Se eu não me engano, ela foi uma das primeiras aqui na região a fazer estudos relacionados à eficiência de aplicação via drone, né? Teve um TCC que eu auxiliei, né? Disponibilizei um drone do meu time na época. Foi o MG1P e foi a Mariana Decian.
uma excelente aluna também, fez um TCC sobre aplicação aérea via drone. Que legal. E hoje ela tem muito mais conteúdo. A gente já fez vários trabalhos aí junto na HP Aeroagrícola, também junto com a Mosma. Uhum. Fizemos vários estudos e ela está disparada na frente com dados, né? Até lançou alguns estavam concorrendo na lista de 10 mais aí de projetos. Que bacana. E você está sempre colaborando aí, né, com a pesquisa. Eu acho que isso é muito importante e fundamental. Inclusive, vem de encontro aqui com a proposta do nosso podcast, né, Everton? Que é a ciência, né? A ciência, ela anda de mãos dadas aí com a comunicação, né? A gente precisa comunicar a ciência, é o que a gente faz aqui no podcast. E, mais uma vez, então, a gente acaba te dando os parabéns, né, por estar contribuindo com o desenvolvimento desse setor aí, que eu acho que é extremamente importante. E não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta. Tem só que crescer agora, né? Só ir para frente essa tecnologia. Então, já que a gente falou bastante agora de treinamento, capacitação, tudo, né? Depois a gente vai entrar na parte de manutenção. Você prefere falar disso agora já? A manutenção do equipamento, do drone, a importância de se fazer manutenção. O que é a manutenção do drone? Como que funciona essa manutenção? Para que serve? E o que acontece se não fizer? Bom, são vários passos para quem trabalha com drone que é importante. Então, a manutenção ela é dividida em 3. Eu costumo considerar ela em preventiva, preditiva, na verdade, preventiva e a corretiva. A preditiva vamos pegar um cenário como, por exemplo, um carro novo. Ele já vem com pré-estabelecimento ali da fabricante, né? Datas pré-estabelecidas, quilometragens pré-estabelecidas, para que se faça uma revisão, uma verificação dos componentes. Então, o drone não é diferente. Então, a cada tantas horas eu faço uma revisão geral, 800 horas eu faço uma revisão geral no equipamento e diariamente eu faço o checklist de piloto, antes do voo principalmente. Então, a revisão ela começa no dia a dia do piloto e no planejamento mensal da empresa. Seja empresa rural, produtor rural ou empresa de prestação de serviço. Então, ela entra antecipando qualquer tipo de falha, erro que possa surgir e, posteriormente, se caso surgir, aí tem a corretiva, que é a que dá mais prejuízo hoje. A gente estava falando nos bastidores aí e realmente chama atenção os números aí quando realmente precisa fazer uma manutenção corretiva. É problema, hein? Dependendo, é um problemão. Então, a importância da manutenção preventiva, né, chama muita atenção e necessária, né, cara? E essas manutenções, elas são muito caras, assim, ou depende muito do equipamento? Depende da forma que foi o fato da queda. Não, digo a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, é como se fosse uma revisão mesmo, né? É mais uma avaliação e antecipar. Se eu tiver um motor, por exemplo, falhando, tem um motor que costuma dar um sinal de erro no controle, um AESC, alguma coisa. Então, eu substituo antes que ela falhe durante o voo, né? Ou eu assumo o risco e continuo. Mas ela não costuma ser muito caro, nem a mão de obra e nem a questão de peças. É bem menos do que uma manutenção corretiva. Entendi. Lógico, sem dúvida nenhuma, né? É melhor prevenir do que remediar. A gente já sabe disso há muito tempo, né? E aqui não é diferente. E quais são os principais motivos aí de quedas e de problemas aí de drones? A maior parte das quedas acontece por erro operacional e falta de conhecimento do piloto em relação à aeronave e dos modos de voo, né? Principalmente na questão de voo manual. O que seriam esses modos de voo? Modos de voo seriam modos, por exemplo, vou fazer uma catação e depois dessa catação vou fazer um arremate, numa bordadura. Eu tenho um piloto experiente, faz de modo manual. Certo. E eu vou fazer um planejamento prévio com outro drone e vou fazer, por exemplo, uma catação de modo automático e depois vou fazer toda a parte de bordadura também automático. Então são basicamente 2 modos de voo. Um modo de operação manual e um modo de operação semi-autônoma. Tá. Que eu vou programar e fazer. Entendi. Geralmente o pessoal dentro do mundo dos drones,
eles costumam comparar piloto raiz, que faz manual, e o programador, né? Sim, Que faz toda a programação e corre menos riscos, com certeza. sem dúvida. Então tem muita tecnologia, mas muitas vezes não está tão acessível a todos. Então o pessoal acaba usando mais assim os modos mais manual, em áreas mais difíceis, né? Voos com radar desligado, dependendo. Então são coisas que vão aumentando a chance de uma queda de um drone. Mas qual é a função de desligar o radar? É economizar a bateria? Telemetria, né? Muitas vezes o radar ele te impede de realizar algumas. Vamos pensar na pecuária ou numa área bem declivosa. Aham, O radar ele vai ler o obstáculo, né? E vai impedir o voo. entendi. E isso daí muitas vezes atrasa o rendimento operacional e também vai muitas vezes ali até provocar uma queda. O próprio radar pode provocar uma queda. Então, o piloto mais antigo, um piloto mais experiente, ele vai desligar e fazer no escuro. Vai Entendi. fazer na mão. Que loucura, hein? Uhum. Você usou dois termos que eu até anotei aqui que chama bastante atenção, que é onde eu queria chegar, que é um segundo ponto aí da nossa conversa, nosso bate-papo aqui, que eu acho que é importante a gente dizer. Hoje os drones, eles são utilizados basicamente para pulverização e também, quando fala de líquidos, né? E também dos sólidos aí, que é você fazer uma adubação, né? Isca de caramujo, né? Caramujo. Até ração para peixe, eu já ouvi alguém dizendo que é possível, né? É possível, sim. Arraçoar. É possível. São vários os usos que eu consigo com o drone, né? Utilizando o dispenser de sólido. Então, originalmente ele vem com dispenser de líquido, um tanque de líquido, e sistema de atomização no T40, por exemplo, e bicos hidráulicos nos drones como T30, T20, T10. E no sistema de dispersão de sólido, a gente consegue fazer dispersão de ureia, semente de braquiária, isca de caramujo. Então, a gente consegue levar mais soluções para o produtor, principalmente para áreas assim de difícil acesso. Certo. E para áreas como a tecnologia foi desenvolvida, né, para pequenos produtores, onde o investimento em equipamentos se torna muitas vezes inviável, não tem, né? Então é equipamento que consegue fazer mais de uma função e consegue entregar muito resultado. Faz muito sentido. Faz Bom, muito sentido. agora vamos entrar naquela parte que eu estava dizendo das duas palavras que você disse que me chamou a atenção, que eu acho que é legal a gente mencionar e explicar um pouquinho mais para a turma, para eles saberem como é que funciona isso tudo. Que você usou a palavra bordadura e catação. São dois termos que não são muito comuns na nossa linguagem. A gente entende mais ou menos o que pode ser, imagina o que pode ser, mas eu vou pedir para que você explore cada um deles para que as pessoas saibam. E mas antes de você explorar cada um deles, vamos começar do começo, né? O drone hoje ele pode estar substituindo os autopropelidos, né? Os próprios pulverizadores de arrasto ou terrestre, né? Do trator, numa lavoura completa, como também pode fazer servir de complemento aos autopropelidos, por exemplo, os terrestres, né? Explica essa parte para a gente chegar aqui na bordadura e na catação depois. Bom, o drone ele chegou, esse T40, por exemplo, ele é desenhado aí para áreas planas de até 700 hectares, a gente consegue atender com equipamento. E para áreas de difícil acesso e com bastante obstáculo e área muito declivosa, a gente consegue atender 300 hectares tranquilo com um equipamento só. Hoje ele já chegou para substituir mão de obra humana, é um excelente equipamento, também para substituir tratores de arrasto, por exemplo, autopropelido de arrasto. Então é uma aeronave que já ganhou seu espaço ali em duas soluções. Vamos falar aqui na pecuária. Eu vou fazer uma aplicação, por exemplo, em pecuária, onde tem muito. O pessoal conhece como arranha-gato no Paraguai e no Brasil conhece como juquira. Então
É uma planta de difícil... E o guaraná também, por exemplo, no Mato Grosso. São plantas de difícil controle, né? Muitas vezes ele vai lá com a costalzinha, então a pessoa que está fazendo o aplicador, ele vai ter maior chance de se contaminar com produto químico, tem mais intoxicação, tem mais desgaste físico, né? E menos rendimento. Então ele consegue fazer aí umas 20 bombas, dependendo por aí. dia. Se o cara for muito bom, uma equipe muito boa, né? Ele consegue fazer. Então, e o drone ele já chega a fazer na pecuária aí, tranquilo, 60 hectares. Num dia de trabalho ele faz 60. Que rendimento. Dependendo da composição do mapa, do planejamento de voo, e também da área mesmo. Se ela permitir, você pode fazer até mais. Então, chegou já para substituir os tratores de arrasto, né, ali, e a mão de obra humana. E compor, por exemplo, aí um 3030, uma aplicação terrestre ou avião, por exemplo, na cana-de-açúcar, eu consigo utilizar o drone para fazer a parte de bordadura, que é onde o avião muitas vezes não faz, né? Na cana-de-açúcar, principalmente próximo de matas, é bem difícil de fazer o controle, principalmente de dessecação de algumas plantas que tem ali no meio do canavial. Por exemplo, mamona, mucuna, são plantas de difícil controle e que o drone consegue atingir um excelente resultado. Uma vez que a gente consegue fazer o mapeamento prévio, né, com outro drone, e depois a gente vem e faz a catação. Por isso que o termo, a gente vai catar em focos. Então, em bem partes, específicos. você vê onde tem a praga, digamos assim, vamos usar esse termo para as pessoas entenderem, tem lá o problema, e ele fica em diversos lugares separados na sua lavoura. E você identifica onde eles estão e depois vai lá com o T40 ou T20 e pulveriza em cima do problema. Isso. Eu vou diminuir, por exemplo, se eu tenho uma área de 700 hectares e no mapeamento me deu ali que 30% tem infestação. Então, em vez de eu fazer uma aplicação 100% naquele talhão, aumentando meu custo de produção, né, eu vou fazer somente naqueles 30% que estão infestados. Então, isso é a catação. E isso é a catação. E a bordadura vai ser quando o avião não consegue alcançar o alvo, por exemplo, na beira de uma mata, na beira de um rio, na beira de uma cidade, na beira de um vizinho, né? Exatamente. Aí o avião evita de passar nessas regiões e o drone vai lá para fazer essa bordadura. Isso. É um projeto que dá para casar, né? Para Sim. ter uma aplicação 100% aérea e o drone fazer essa parte de bordadura. Que Geralmente, para o avião, 400 metros de mata ciliar, rios e tudo mais. Então, E da cidade, acho que é um pouco mais, né? é um pouco mais. Eu não me lembro Acho que certinho. se eu não me engano, são 2 2 quilômetros. quilômetros. 2 quilômetros, Uhum. distante da beira da cidade que o avião vai passar. E aí o drone pode fazer esse trabalho aí tranquilo. E tem muita incidência também na nossa região com quem tem bicho da seda, né? Então, o drone, a limitação dele é 20 metros de uma bordadura, por exemplo. E ele provoca menos deriva. Se você usar os produtos corretos, condições climáticas a favor da aplicação, né? Então, a gente consegue ter, alcançar uma área maior, por exemplo, né? Agora eu fiquei em dúvida com relação a essa distância da cidade, hein? Foi falado já num episódio aqui, se eu não me engano, foi como que é o... Amazônia? Manzoni. Lorenzo falou, né? O Lorenzo. Lorenzo veio aqui e falou. Agora eu não me recordo qual que é a distância da cidade. Ele abordou certinho essa distância aí, que ele tem bastante conhecimento de causa. Então, depois a gente coloca nos comentários aí, vamos consultar o Lorenzo novamente aí para deixar o pessoal com a informação correta. Nossa, é muita coisa pra gente conversar. Tem um outro detalhe que eu acho que é importante a gente salientar aqui, Everton, que com relação a... São duas coisas, o custo, né? Comparar o custo da pulverização via drone, avião e autopropelido ou de arrasto, né? O pulverizador de arrasto, e com relação ao amassamento. Não tem como a gente não falar da parte de amassamento, né? Custos, a gente consegue, por exemplo, eu sou um produtor rural, eu fiz aquisição de um equipamento. O meu custo por hectare, se eu comparar um drone com um autopropelido, ele sai muito mais barato. Por quê? O drone ele tem
o que você falou, zero amassamento. O produtor veio, ele fez aquisição de insumos, né, adubo e tudo mais, e fez a aquisição da semente. E teve ali suas despesas com combustível, né, e desgaste de implemento, plantadeira. Plantou e depois encontra o propelido e passa por cima de tudo. Então ele está gerando um prejuízo. E o drone veio, né, consegue fazer a aplicação nessa mesma área sem dar prejuízo nenhum. E muitas vezes incrementando em produtividade por conta da qualidade da aplicação. Então, se a gente comparar o trator que vem, faz a aplicação e gera esse prejuízo e tem um custo, por exemplo, de R$6 por hectare, e vem o drone e faz a aplicação, a energia é 100% renovável, né? Energia elétrica, não tem emissão de CO2, e o uso de água também bem menor, cerca de 90% menos, faz a aplicação, tem um custo ali de R$4, R$5 por hectare. Mesmo que ele chegue a R$6 por hectare, ele, se comparar com o prejuízo que eu tenho com o pulverizador, o drone é 1000 vezes melhor. Eu não vou ter a despesa do amassamento. Não tem a despesa. E isso, se a gente pegar uma área de 1000 hectares, por exemplo, e eu fizer a aplicação 100% com drone, todo ano eu vou ganhar o equipamento. Eu vou comprar esse equipamento, por exemplo, né? E só do que ele entrega de resultado, paga o investimento. Olha que loucura isso, pessoal. Então você ganha o equipamento. Só o amassamento que eu deixo, né, que eu evito com a pulverização via drone, já paga o equipamento. Que loucura, né, cara? Como é que é? Não é pouco, é bastante, né? É bastante. Se a gente pegar estudos, aí, em média de 2 a 7% de perca por amassamento por hectare, né, no caso, lá na produção final. Então, se eu tiver uma área de 1000 hectares e ela tiver uma média de produção de 60 sacos e eu tiver com a média de perca por amassamento de 5%, então quer dizer que eu estou tendo ali em torno de 300 hectares, 300 mil sacos de soja de... Rapaz, eu vou falar para você, é interessante fazer conta, hein? 300 mil. Porque você mostra em números, em valores, em reais, e se quiser melhorar em dólares, né, para o produtor, que o produtor que gosta de fazer conta e ver isso, né, ele começa a aderir. Isso já justifica, né, Everton, porque que essa é uma tecnologia que já está... já cresceu tanto, né? Já está em evidência, né? Muita gente está usando. E a gente estava conversando nos bastidores ali, um pouco antes da gente começar o bate-papo aqui, que já existe falta de mão de obra capacitada para atender a quantidade de produtores que estão querendo ou buscando comprar drones, buscando comprar os equipamentos para colocar nas suas propriedades, e não tem mão de obra para operar. Hoje é uma realidade. Muitas vezes a gente até perde a venda por conta dessa falta de mão de obra na fazenda. É um equipamento novo, tem uma tecnologia que a gente consegue entregar para o cliente o conhecimento, e muitas vezes ainda assim tem um certo medo por parte do produtor rural em fazer aquisição e entregar na mão de um operador que talvez venha a não conseguir operar o equipamento. Sim. Então, o mercado está bem aquecido não só para venda, né, quanto para mão de obra. Então, a gente precisa formar pilotos técnicos, né, assim, técnico agrícola, que consiga entregar também, dar uma continuidade no nosso trabalho, lá na frente, né, lá na ponta. Então, tanto a questão do mercado, quanto o que ele entrega e quanto os profissionais que precisam para compor esse time, está em bastante ascensão, principalmente de manutenção. Hoje tem pouquíssimos profissionais com capacidade técnica de fazer uma manutenção completa no equipamento. E essa parte eu esqueci de perguntar. Com relação à manutenção, você dá o curso lá de pilotagem, treinamento para o cara operar o equipamento. E a parte de manutenção, ele pode fazer na propriedade ou ele tem que só levar lá para a empresa, para a Comatral, lá
na empresa que você atua para fazer esse trabalho? Como é que funciona isso? E vocês capacitam também esse trabalhador para isso? Dentro do período de garantia, alguns trabalhos a gente faz dentro da concessionária. E outros, por exemplo, substituição de um motor, que é só desparafusar, desplugar e plugar de novo. Então, É simples, então? Tem algumas coisas que são bem simples. ESC também tem algumas coisas que eu ensino no treinamento, né? Como evitar um dano daquele motor, por exemplo, e como fazer cheques de verificação. E aí eu ensino no treinamento o básico de manutenção e muitas vezes ele consegue socorrer lá na roça mesmo. Faço uma indicação de peça também para ele ter sobressalente, hélice, motor. É? Sim. Isso tem que trocar constantemente, essas hélices? Depende. Os rolamentos, alguma coisa assim? Depende. Se, por exemplo, for um piloto cauteloso e ele fizer um cheque bem caprichado todo dia, cuidar, limpar o drone, então vai ter uma maior durabilidade. Se ele não fizer, aí com certeza se não tiver uma boa operação, derrubar, quebrar ou bater, muitas vezes não derruba o drone, mas quebra uma hélice que pega às vezes num galho, pousa forçado por excesso de peso. Então, tudo isso daí conta, né? Tudo isso daí interfere na hora de compor esse kit. E me diz uma coisa, o drone ele tem algum tipo de sensor durante o voo e para o momento do pouso, da decolagem e tal, que vai ajudar o piloto ali naquele momento, ou vai muito da habilidade do piloto? Não, a aeronave, se o piloto tiver habilidade, igual eu, faço muitos voos manuais de demonstração, então, e também durante o tempo que eu trabalhei, fazia muito voo manual, né? Na época não tinha bordadura automática como um recurso, então fazia tudo na mão. Hoje eu tenho drone embarcado com o GNSS, ele capta aí até 4 constelações. Eu tenho 2 módulos de RTK embarcado na aeronave, então eu consigo ter erro posicional de 1 centímetro. Né? Ele salva o home point, então ele consegue levantar o voo, salvar o home point, fazer a operação. Ele salva o local onde ele terminou a cauda, volta para aquele mesmo local. O piloto só vai monitorar isso daí em tempo real, num voo pré-programado, e o assistente vai substituir a bateria e reabastecer o drone. Então está pronto para fazer um novo voo. Hoje já tem muito mais tecnologia, tem radar também que identifica. O T-40 ele identifica, por exemplo, com 50 metros. E aí ele aciona ali no controle com 20 e com 10, com 6 metros ele faz uma parada total do equipamento. Então ele evita uma colisão com uma árvore, qualquer coisa ali. Ele tem uma tecnologia de inteligência artificial também que é possível você ativar o desvio automático, né? E com velocidade até 15 km por hora ele faz todo o contorno do obstáculo. Então a aeronave tem os recursos hoje para poder evitar esse tipo de queda, né? E basta o piloto ele prestar atenção, utilizar, né? Todo esse recurso a favor dele. Entendi. Que loucura. Eu acho que é uma tecnologia que está aí mudando muitos conceitos mesmo, né? Foge um pouco da nossa realidade do dia a dia, a gente que está longe um pouco acaba se surpreendendo com tanta inovação, né? Muito legal. Eu acho que vale a pena a gente já falou um pouquinho disso em outros episódios, mas como esse é um episódio específico, novo, né? Pode ter algum seguidor assistindo esse episódio exclusivamente, e eu acho que é importante a gente mencionar e conversar um pouco sobre questão do Vortex, né? O que é o tal do Vortex, para que serve, qual que é a função, porque ele tem uma função muito importante, né? Que é a de abertura da planta, e da deriva, que acho que a gente não pode deixar de falar um pouco da deriva, que eu acho que é um dos grandes questionamentos, né? Fatores que tornam aí o uso dessa tecnologia viáveis hoje no campo, né? Dentro do treinamento eu abordo a teoria da gota e deriva, que é tudo aquilo que a gente
conhece, né, sobre tamanho de gota, escolha de ponta em drones que ainda não são por sistema de atomização, direção do vento na hora da operação, tudo isso vai influenciar a altura de voo, né, e o vórtice nada mais é que um efeito causado ali pela pressão das hélices, são duplo coaxiais em cada braço que exercem uma pressão naquela cauda que está sendo aplicada. A própria pressão da hélice empurra a cauda para baixo. Os motores eles têm em torno de 70 quilos cada motor de pressão para baixo para poder sustentar o drone. Até um pouco mais, se eu não me engano. Mas ali, se somar os dois motores, em torno de 150 quilos. Esses 150 quilos vão estar exercendo uma pressão na própria cauda que está sendo aplicada. Então, é um efeito que a gente tem que tomar cuidado também, para a gente não fazer, dependendo do tiro. Se ele for a favor do vento, eu posso deixar uma faixa bem no meio do drone, dependendo da altura que eu estiver operando, e eu não consigo ter um bom controle. Se for em herbicida, a gente vai ter uma faixa toda verdinha, aí o resto tudo dessecado, amarelado. Então, questão de deriva. O cuidado que a gente tem que ter também com culturas de áreas vizinhas, com culturas sensíveis também, direção do vento, tamanho de gota, tudo isso, e adjuvante, né, produtos que vão auxiliar a eu diminuir esses efeitos da deriva. E dentro da teoria da gota e deriva, a gente tem a deriva controlada. Ela sempre vai existir, porém, né, desde que mesmo que ela esteja dentro da área de interesse, né, ainda existe a deriva. E a minha função como profissional é fazer com que tenha um percentual menor possível de perca, né? Quanto mais próximo de zero, para mim, melhor. Ela sempre vai existir, independente da tecnologia de aplicação que estiver sendo usada ali. Sim. Mas ela é um dos fatores que a gente tem que ter mais cuidado. Principalmente ela e a inversão térmica. A inversão térmica também. Que a inversão térmica ela não permite que, mesmo com vórtice, que é essa pressão dos motores, né? Ela impede que o alvo seja atingido, né? Então ela tem uma pressão contra a gota ali e a gota não consegue atingir, por exemplo, o blacheiro, ela fica pairando. E esse efeito pode levar o produto quilômetros e quilômetros de distância. Então, e essa questão da inversão da temperatura é bem importante, né? Já foi bem explicado aqui isso em outros episódios, que pode secar a gota mesmo, né? E você perder ali o teu defensivo, né? Enfim, seja lá o que você estiver aplicando, né? Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, nós falamos no episódio passado com o Dr. Harley da Embrapa, nós mencionamos que tem a Embrapa aqui de Dourados, eles têm o Guia Clima, que é um software, né, um aplicativo que se utiliza para monitoramento do clima. Ele não faz previsão, mas ele faz monitoramento, inclusive, em tempo real, né? E essa era a minha pergunta, porque ele monitora velocidade do vento, umidade, temperatura, tudo isso. A minha pergunta é, vocês fazem uso de algum tipo de equipamento desse ou vocês têm um equipamento in loco para fazer a mensuração de vento, de temperatura, enfim? Tem os equipamentos que medem inversão térmica e tem o equipamento termohigroanemômetro, por exemplo, que mede temperatura, umidade relativa e vento, velocidade do vento. E tem a biruta, que direciona direção do vento. Então, não é todo mundo que utiliza os recursos, né? Mas tem técnico que eu já vi, eu também utilizo muito. Previsão, alguns softwares também. E esses equipamentos in loco. Então, na verdade, tem um relatório para ser preenchido. E esse relatório tem que ter essas informações de direção de vento, hora de início de aplicação, término, né, o croquis da área, o tiro. Então, tem que ter bastante informação ali no relatório. E não é todo mundo que utiliza. Não é todo mundo que utiliza. E muitas vezes por isso que dá problema. Entendi. Não, é bacana você alimentar
um relatório, um sistema com o máximo de informação possível, justamente para você monitorar o resultado daquela aplicação, né? Saber o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser melhorado numa próxima safra ou numa próxima aplicação, numa próxima condição climática, porque a aplicação que eu faço hoje é diferente da aplicação que eu faço amanhã ou mais tarde, né? Acho que ela pode variar até no mesmo dia, inclusive pode ter variação, né? No mesmo dia, eu já cheguei na área para fazer a aplicação e eu fiquei o dia todo aguardando condições, por exemplo, de vento. Eu tinha umidade relativa, né, e temperatura a meu favor, porém eu não tinha o fator vento ao meu favor. Então, tem toda essa questão de condições climáticas que impedem no rendimento operacional, né? Sim. E tem essa questão mais técnica, por exemplo, de inversão térmica. Deve observar que o profissional ele tem que estar atento a tudo isso. Né? Todas essas condições climáticas, principalmente. E isso você aborda lá no seu curso, no seu treinamento. Isso. A grade curricular do curso prático de piloto é embasada no conteúdo que é exigido pelo CAR, que é um curso de aplicação aeroagrícola que está dentro da portaria 298 do MAPA. Então, eu me basei um pouco lá, né, para mim poder entregar isso daí de forma mais assertiva no treinamento. Eu falo sobre toda a aeronave, sobre componentes, manutenção e parte agronômica também, né. Faço toda a abordagem da parte agronômica porque é o que vai interferir na qualidade da aplicação e é um item que eu vou verificar também no final, né, em outras áreas, por exemplo. Eu vou estar sempre fazendo a conferência dessa qualidade de aplicação. O piloto ele não precisa, obviamente, necessariamente ser um agrônomo, né? Mas o máximo de conhecimento que ele tiver nessa área agronômica, melhor, né? Ele conhecer o que ele está fazendo ali. Ele tem que ser habilitado pelo MAPA, tem que ser maior de 18 anos e, com certeza, ter o máximo de conhecimento possível. É interessante. Tem que pelo menos ser um técnico agrícola. Bacana. Né? O Everton, a gente já pode ir partindo para o nosso encerramento, até por conta do avançado do tempo aí. Se você quiser, fica à vontade para mandar um recado aí para a turma, os nossos seguidores, para falar um pouco do seu curso, onde que o pessoal pode procurar, redes sociais. Fica à vontade aí, essa câmera é sua, você pode mandar o seu recado aí para quem você achar que precisa desse tipo de treinamento, de capacitação e dos serviços da AgroAmaro e da Comatral. Bom, obrigado pelo espaço, primeiramente, né? Eu gostaria de agradecer por estar aqui hoje. Para quem quiser tirar dúvida, para quem tiver sobre o treinamento, é só entrar no meu contato por telefone, tem as redes sociais, né? AgroAmaro. Me procurar lá na Comatral também. Para quem está fazendo aquisição e quer saber se é o drone ideal mesmo, vou comprar um T40, mas muitas vezes não é o drone ideal para aquela área. Ou quero comprar um T20P que lançou, mas não vai atender meus requisitos. É só me procurar lá na Comatral, né? Nós estamos ali na Marcelino Pires, e eu vou conseguir atender, tirar todas as dúvidas e dar uma consultoria ali para você também. E do treinamento, né, tirar mais dúvidas sobre valores, data, né, agendamento. Para quem faz aquisição comigo lá, né, comigo no caso Comatral, também ganha treinamento operacional, né, e ganha um voucher da Mosman também para o curso do MAPA. Então, para quem vai fazer aquisição, né, nós fazemos toda a parte de pós-venda, né, treinamento operacional, vou transmitir todo esse conhecimento e a segurança de ter uma empresa que vai te atender mesmo depois da aquisição. Então, esse o recado que eu gostaria de deixar, né? Hoje a Comatral, ela se preocupa com isso, se preocupa com o cliente e casou muito com o projeto que eu tenho também, que é de levar a tecnologia o mais longe possível dentro das propriedades rurais e de forma simples. Né? Que legal, legal, pessoal. É isso aí. Nós vamos encerrando por aqui esse episódio fantástico, onde a gente aprendeu um pouco mais sobre essa nova tecnologia aí, disponível aos produtores rurais, sobretudo na agricultura. E agradecemos a sua paciência, a sua persistência de ficar conosco até o final desse vídeo.
Então não deixe de compartilhar com seus amigos, seus parentes, seus colegas, né, seus pares aí, para que mais pessoas possam aprender e conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia de drones na agricultura. Tá joia, pessoal? Curte o nosso vídeo, compartilha, segue nas redes sociais e aqui no YouTube. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Obrigado, Everton. Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima.